Eu vi essa história essa semana de novo e gostei. Tinha um senhor que estava querendo embarcar, né? E todo nervoso, tinha uma fila enorme e estava o voo atrasado. E ele chegou e falou para a atendente, furando a fila, né? Olha, eu preciso embarcar nesse voo. Aí ela falou, olha, por gentileza, o senhor também está na fila, o senhor tem que voltar lá ao começo da fila para poder lhe atender. E ele começou a gritar com ela e perguntou se ela sabia com quem ele estava falando, com quem ela estava falando. E ela com calma pegou o microfone e anunciou que havia uma pessoa que estava ali no balcão e ela não sabia quem ela era. E perguntou se alguém podia ajudar aquela pessoa. Aí todo mundo riu, ele xingou ela e voltou lá para a fila. Essa semana a Paraxá chama Shemot, nomes. E a gente... Quem é a gente, né? Quem a gente é? Como é que a gente é conhecido? Primeira coisa é que quando a gente ouve o nosso nome, a gente olha, né? Por quê? Porque o nome é uma parte da nossa alma, é uma parte do nosso ser, né? E até uma coisa que é dito que a gente deveria acordar as pessoas pelo nome que ela é conhecida em hebraico. Quando a gente nasce, a gente ganha um nome, né? E esse nome é que devia ser chamado porque isso traz a nossa parte da nossa alma que sai do corpo, ela volta no momento que a gente acorda, né? Então essa é uma maneira delicada de acordar. E essa paraxá, ela conta uma coisa interessante. O Yosef, ele morreu, e é dito, né, que ele morreu, em 20 anos ele morreu. E depois é dito, né, o Midrash diz que ele morreu há 40 anos. Então, como assim? Ele morreu em 20 ou ele morreu em 40? O que aconteceu foi o seguinte, o Yosef, ele morreu em 20 anos, ele teve a morte física dele, né? Depois que os judeus estavam no Egito, né? 20 anos depois, aquela geração, junto com Yosef, todos eles morreram, tiveram a morte física. E em mais 20 anos, já teve a troca da geração, e os egípcios esqueceram que Yosef fez por todos, né? Isso, na verdade, acontece com todo mundo, com nós mesmos. Se a gente olhar, a cada geração, às vezes, não sabe que a geração para trás, nossos avós e bisavós, sabiam até muito mais que a gente. A gente acaba tendo um esquecimento, né? um estudo, né? Uma bobeira, e a gente acaba esquecendo coisas, e isso faz, às vezes, até a história se repetir, né? Essa paraxá fala uma coisa interessante também, que depois da morte do Yosef, né, e os judeus, eles começaram a ter muitos filhos, tinham 6 de cada vez, e tudo isso começou a deixar os egípcios achando que iam ser dominados, né, e isso a gente já viu também. E com isso, eles começaram a ficar preocupados, né, e tiveram medo do povo judeu. Nós vimos isso também na Inquisição, nós vimos isso também no nazismo, e se você olhar, quando você lê na Torá essa paraxá e começa a gente ver aqui algumas coisas interessantes, você faz um paralelo muito incrível com o que aconteceu depois também nesses períodos de nazismo e Inquisição. Quer dizer, o faraó começou, ele nomeou entre os próprios judeus capatazes para obrigar os judeus a trabalharem para eles, né, como se fossem capos. Depois ele introduziu um trabalho escravo, que é para quebrar a moral das pessoas, né? E depois ele decretou que eles fossem morar em cidades específicas, judeus, né? Então, como guetos. E por último, a morte dos meninos, né? Dos homens, né? Que a gente sabe também o que é isso. Aqui tem uma coisa interessante sobre o papel da mulher. Quando houve esse decreto do faraó para jogarem os meninos no Rio Nilo, né? O que aconteceu? O Amram, que era o pai de Moshe, ele disse que ele não ia ter mais relação, que ele não ia compactuar com o que o faraó queria. E o Amram era um líder do povo judeu, né? Então, o que ele fizesse, muita gente ia fazer. Quer dizer, então, a Miriam, que via ser depois a irmã de Moshe, ela disse para o pai, se você fizer isso, você na verdade está condenando o povo todo, porque você não vai permitir nem que mulheres nasçam, entendeu?
E o pai ouviu essa sabedoria da Miriam e voltou atrás, né? E por isso que nasceu Moshe, né? Aliás, o nome Moshe não é um nome judaico, é um nome egípcio. O Moshe não nasceu com esse nome. Moshe vem de Maché, que é tirei da água. Quer dizer, quem deu esse nome foi a Bátia, que foi a filha do faraó, que depois ela veio, vamos dizer assim, não a se converter, mas a ter uma visão do povo também, e ela que tirou ele da água mesmo, né? Então o nome original deles, para quem não sabe, é Tuvia. Tuvia vem de Tov, que é bom. E realmente o Moshe foi assim, o que pôde de melhor acontecer para o nosso povo, né? Até porque ele que nos trouxe de lá. Então, os nomes são muito importantes, como a gente está vendo nessa paraxá, Shemot, né? E 3 coisas mantiveram o povo judeu vivo no Egito, né? São elas as roupas, a língua e os nomes hebraicos. Então, quando a gente escolhe um nome para um filho ou filha, isso tem muita influência sobre a vida dele, né? Então, voltando à história que a gente falou lá no começo, a gente não é os nossos cargos, a gente não é o que a gente possui, a gente é o que a gente pode fazer pelos outros, e o nome é a parte da nossa essência. Então, que a gente tenha momentos ótimos essa semana, recordando a nossa missão, que é ajudar realmente as pessoas, e isso revela a nossa essência. Tudo de bom, boa semana e só coisas alegres.